Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para trazer para você, para o seu coração, uma palavra da parte de Deus. Eu acredito que o Senhor preparou esse momento para ministrar ao seu coração. Essa palavra tem a seguinte intenção: despertar a nossa vida para pontos importantes, mas que às vezes nós nos descuidamos dele. Então eu quero trazer você a refletir sobre o seguinte tema: tenha cuidado com as intenções do seu coração. Amém? Vamos lá. Nós não temos dúvida alguma de que Deus criou o ser humano e dotou o ser humano de capacidades ilimitadas. Nós não temos dúvidas porque quando nós analisamos, refletimos sobre a produção humana, as ciências e tudo que o homem realizou e produziu e as transformações que ocorreram com essas realizações, com essas invenções, são coisas tremendas, são coisas magníficas que afetam diretamente a vida humana e todas as gerações. Eu trouxe para você alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, na área da saúde. Se nós formos ver a história das vacinas, dos remédios, das doenças, nós vamos ver como as pessoas morriam de doenças que hoje são consideradas simples, como a dor trazia morte às pessoas, infecções. E na história nós vamos vendo então a ciência criando mecanismos, fabricando, produzindo remédios. E hoje você tem anti-inflamatórios, você tem vacinação em larga escala, e tudo isso faz com que a saúde das pessoas melhore e seus anos de vida se prolonguem. Nós podemos falar também de mobilidade urbana, falar de moradia, de tecnologia. Vamos parar para falar de tecnologia. Você se lembra da TV, né? A primeira TV em preto e branco. E a evolução que isso ocorreu com o uso de satélites, transmissões ao vivo. Depois nós tivemos as conexões a fio, depois conexões evoluíram para fibra ótica, enfim. A rede mundial de computadores, enfim, tudo isso gerou, né, uma enorme produção de conhecimento, gerou empregos, gerou conforto, qualidade de vida, enfim, tudo isso produzido pela capacidade humana de se erguer, de se reerguer, de se capacitar, de estar indo além das suas necessidades. Tudo isso fez com que a ciência se multiplicasse, como diz o texto bíblico. Por isso, nós paramos hoje para analisar e ficamos pensando, realmente, a partir da necessidade, a partir de um planejamento, ou a partir de componentes corporativos, de projetos corporativos, nós podemos dizer e afirmar que a criatividade e a capacidade de produção do ser humano é ilimitada. Não é isso? Mas, em contrapartida, apesar dessas centenas de milhares de invenções humanas terem trazido para a humanidade coisas boas, progresso, conforto, qualidade de vida, como nós dissemos, muitas outras coisas que foram construídas, produzidas pelo ser humano, na verdade, provocam medo, sofrimento, destruição, não só a si mesmo, mas também aos seus semelhantes. Nós com tristeza vemos que esse ser humano, que produz tantas coisas boas, também é capaz de produzir coisas ruins, como armas, bomba nuclear,
drogas, violência contra os mais vulneráveis, como crianças, velhos, como doentes. O homem é capaz de produzir a morte de outras pessoas por prazer ou pelo amor ao dinheiro. O homem produziu escravidão, produz até hoje, preconceito, racismo. O homem destrói o meio ambiente, enfim. É um paradoxo. A mente humana, o coração do homem é um paradoxo. E a pergunta que fica é a seguinte: como pode o ser humano produzir tantas coisas boas e ao mesmo tempo ser responsável por tantas desgraças? Mas a palavra de Deus responde a essa questão. O profeta Jeremias, no seu livro, diz o seguinte: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber a que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Quando a Bíblia fala sobre o coração, na verdade ela está se referindo à mente humana, onde tudo é processado e de onde partem as diretrizes para as nossas ações. Não é isso? Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos nos preocupar com o que pensamos. Precisamos nos preocupar com o que ocupa a nossa mente. E eu quero trazer para você um conselho no livro dos Provérbios. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E é importante nós entendermos que esses pensamentos, os nossos pensamentos, tanto bons como maus, não ficam armazenados em nossa mente e são inalcançáveis. Como se nós pudéssemos pensar, desejar, planejar e não prestar contas a ninguém. Na verdade, não é isso. Jeremias diz que existe alguém que sabe com riqueza de detalhes o que vai em nossa mente. Ele conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções do coração. Voltemos à Bíblia Sagrada. Jeremias não só advertiu que o coração do homem é mentiroso, cheio de maldade, mas também revelou ao povo de Israel e a nós, que conhecemos a palavra, que nada, absolutamente nada, poderia se esconder do Todo-Poderoso. Jeremias diz: ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Por isso, nós podemos garantir, respaldados na Bíblia, que Deus conhece os nossos pensamentos. Mas me permita abrir um parêntese para falar sobre falsos ensinamentos ou doutrinas heréticas. Nós conhecemos muitas, não é mesmo? Vamos lá. É óbvio que essas doutrinas heréticas têm conexão com as Escrituras, com a Bíblia, para que os desavisados possam ser enganados e acreditar nelas. Vamos usar esse texto que eu acabei de ler, que fala exatamente sobre isso. Jeremias está falando que cada homem irá receber a justa recompensa pelas suas obras. Uma análise superficial desse texto vai nos levar à seguinte conclusão: ninguém pode ser julgado pelos seus pensamentos.
Por quê? Porque o texto diz que a justa recompensa será dada a todo homem de acordo com as suas obras. Como eu disse, uma análise superficial pode nos levar a essa conclusão. Bem, eu posso pensar o que eu quiser, mas se eu não agir de acordo com o que eu estou pensando, com o que eu estou planejando, eu não serei julgado por Deus. No entanto, a Bíblia nunca se contradiz. E ela afirma que as pessoas podem pecar sim, tanto por pensamentos maus, como por práticas conscientes. Vamos lá. Separamos duas falas sobre esse assunto nas Escrituras Sagradas. Uma está na Epístola de Tiago e a outra está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Uma palavra de Tiago e uma palavra do Senhor Jesus. Tiago alerta os seguidores de Jesus dizendo o seguinte: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago está dizendo que não são as forças externas, mas os maus desejos do coração das pessoas que podem gerar nelas o pecado. E Jesus, ensinando aos seus discípulos em duas oportunidades, deixou bem claro que todos os homens e mulheres, velhos ou novos, ricos ou pobres, precisam se preocupar com o que ocupa a sua mente. Na primeira fala, Jesus está ensinando sobre o que é impureza. E ele diz assim: o que sai da boca da pessoa é que a torna impura. Porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro. São elas que tornam as pessoas impuras. Jesus, assim como Tiago, também está falando que é de dentro do coração, isto é, do pensamento humano, que partem os maus desejos. Na segunda fala de Jesus, ele estava afirmando que o pecado pode ser cometido por pensamentos. E ele revelou assim aos seus discípulos: a lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, em seu coração já cometeu adultério com ela. Portanto, meu irmão, minha irmã, não acredite em falsas doutrinas. Não acredite na impunidade de quem comete pecados contra Deus, seja por obras praticadas ou por pensamentos. Pecado é e sempre será pecado, e ele nos afasta da presença santa do Senhor. Bem, eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: embora algumas pessoas pensem que podem enganar a Deus ou esconder algo dele, Deus não mudou com o tempo e continua sondando e conhecendo os propósitos dos nossos corações. Nossa vida precisa ser guiada por pensamentos alinhados com a palavra de Deus. A nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer o que o Senhor ensina através da tua palavra. Deus abençoe poderosamente. Até a próxima. Fiquem na paz.